Arnóbio Mulet Pereira, contabilista, é presidente da Federação Rio-Grandense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros, FRACAB, e conselheiro de tráfego do CETM, Metroplan Estradas e Rodagens, desde 2014. Foi conselheiro de tráfego do DAER, de 2017 a 2025, secretário executivo do Congresso da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, representando a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, e membro da Coordenação Nacional dos Mutuários. Bom, qual o papel da Associação de Moradores? Acho que o Peixoto já entrou um pouco nisso, tá? Mas a formação de uma entidade, ela tem as questões burocráticas, a construção do estatuto, a eleição do quadro diretivo, né? O trâmite para suas para manter e o poder público, as reuniões periódicas, enfim, é um processo que precisa ser encaminhado. E isso, logicamente, que é depois que tu organiza a entidade. Então, tu vai lá, chama uma assembleia de moradores do bairro, né, aprova o estatuto. Né, como o movimento ele se organiza de forma federativa, né, assim como o nosso país, tá? Então tu tem a União, a Associação do Bairro, a União de Moradores, a Federação, e deveria ter a Confederação, que infelizmente não funciona mais. Tá? Mas e isso é o problema do aparelhamento das entidades. Né? E, logicamente, que a culpa também é das lideranças. Porque se tu é uma liderança autêntica e tu tem a capacidade de discutir com a sociedade e levar as demandas do teu bairro, tu tem que ter a habilidade de discutir com quem está no poder, independentemente das posições ideológicas de cada um. Né? Então é preciso separar isso. Tá? A Associação Comunitária de Moradores ela é uma entidade de caráter laico, eminentemente político, apartidário, e seu principal papel é a organização da comunidade para reivindicar melhorias de serviços públicos prestados às comunidades. E isso não quer dizer que a entidade não vá fazer parceria com a iniciativa privada. Exemplo, buscar lá um curso, né, fazer uma parceria com uma faculdade para que os moradores ali tenham desconto, né, enfim, esse tipo de coisa. A FRACAB tem isso, inclusive, no seu quadro. Nós temos parcerias com faculdades, principalmente nas online, né, para que a nossa companheirada chega a ter 50% de desconto. Né? Tu vai lá e faz com uma clínica médica. Né? Bom, quais são as atribuições, né, de cada entidade, né, e as diferenças delas? Tá? Como isso vai ficar ali, é importante, tá, que vocês leiam isso. Porque por mais que a gente tente transmitir aqui, não se tem nem tempo hábil para isso. Então, tu cria alguns pontos e, logicamente, que aquele que tiver interesse de melhorar a sua capacidade de trabalhar com as pessoas, porque trabalhar com o povo não é uma coisa simples. Tá? Administrar uma entidade comunitária é pior ainda. Tá? Bom, o que é o controle social? Né? Qual a forma mais rápida de se fazer o controle social? Como eu disse, a associação de moradores, o movimento comunitário ele é organizado de forma federativa. Então, pega-se um exemplo. A FRACAB representa os usuários de serviços públicos em todos os conselhos estaduais, porque ela é uma entidade de âmbito estadual. Um dia, até lá no começo do governo, não foi o governo Sartori, né? Entrou um cara para dirigir a Metroplan. E aí nós estávamos se pegando lá por causa da questão da passagem do transporte, que é um problema que nós enfrentamos e muito grave no Brasil. Porque o Brasil é um dos únicos países do mundo em que o transporte público não é subsidiado.
E ainda tentaram tirar isso nas costas das prefeituras. E hoje as prefeituras, vereador, é quem mais sofre com esse troço todo. Porque as pessoas vivem nas cidades. A estrutura que tu precisa ter é nas cidades. A arrecadação dos municípios, né, ela é tipo em torno de 18%, mais 14, 18 em torno para o Estado e o restante sobre para a União. Só que as escolas, hoje, 80% das escolas são de responsabilidade do município. A maioria absoluta dos hospitais hoje são de responsabilidade dos municípios. Então, tu aumentou o tipo de o trabalho que tem que ser prestado com a renda do município e reduziu essa renda. Tá? E nós precisamos fazer o quê? Estar lá no Conselho de Saúde, exigindo o cumprimento do orçamento, exigindo que essas demandas sejam cumpridas. Então, a Fracab faz isso no Estado. E no município, é a União que tem que fazer isso. É a União que tem que estar representada nesses conselhos para fazer o controle social. Quando organizaram a Agência Reguladora de Serviços Públicos, a AGERGS, tá? Tu tem a representação dos empresários do transporte, da Federação dos Empresários do Transporte, tu tem das entidades como Corsã, CE, né? Embora a CE tenha uma regulação, CE, enfim, a Companhia de Energia, a regulação seja nacional, porque a luz é de responsabilidade nacional, né? Mas a AGERGS faz esse controle também. E quem são os únicos que não estão representados nesse conselho? São os usuários. Aí tem um assento do PROCON. O que é o PROCON? O PROCON defende o consumidor. Ou deveria. O cara do PROCON é a indicação do governador do estado ou do município, quando municipal. Tem remuneração e a CC do poder público. Então, ele não pode fazer o controle social. Então, esse PROCON não representa os usuários. Uma outra situação é que o consumidor, o Estado não é mercado. E se o Estado não é mercado, o Estado não vende produto. O Estado não vende serviço. O Estado presta serviço para o cidadão. Então, o cidadão é usuário de serviços públicos. E quem tem que representar os usuários de serviços públicos é a sociedade civil organizada. Só que aí teve um rolo, né? Lá no lugar que, no nosso caso, a Fracab teria que estar ela, porque está, inclusive, escrito na lei, né, estadual, em que os conselhos estaduais, todos eles, os usuários, serão representados pela Fracab. Mas aí fizeram uma manobra lá, que não me pergunta nem como, porque nesse momento, inclusive, estava afastado, não estava na direção da Fracab. Mas, e botaram os Coredes. Primeiro, os Coredes também, os coordenadores dos Coredes são CC do governo. O Estado já tem os seus assentos. E independe do governo que esteja. Não importa qual é o governo, porque não é o governo em si. A gente está falando do Estado. Então, o representante ali do cidadão, ele não pode ser alguém que tenha, inclusive, salário, né, para sobreviver do governo, principalmente no caso de sendo CC. Né? Por exemplo, eu sou conselheiro do DAE, eu tenho mandato, mas o meu mandato não é de competência do Estado. O meu mandato é de competência da Fracab. Quem determina quem vai ser o conselheiro é a Fracab. E isso no Conselho de Saúde, no Conselho Metropolitano, enfim, em todos os conselhos, Conselho de Trânsito Seguro, Conselho, e é um monte de conselho. Né? Bom, então é importante que a gente tenha essa compreensão para poder se fazer o controle social, que é algo extremamente importante. Essa foto que está ilustrando aqui, o Vomar não está aí, né? Mas o Gilberto eu acho que estava, o Peixoto também. Isso foi
o Congresso de 2014. Né? Tinham 2.000 delegados nesse Congresso. Cruz Alta participou, como sempre participou, né? Não se pode negar isso em hipótese alguma. Bom, o movimento comunitário é organizado de forma federativa, a partir da Associação dos Moradores, União Municipal, de associações, a Federação Estadual e a Confederação Nacional, que hoje no Brasil está estagnada. A participação nos conselhos ainda é a forma mais efetiva de controle social e deve ser acolhida representantes que queiram e se disponham a participar. Tá? Eu vi, gente, e isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado. E se o movimento hoje enfrenta vários problemas, está nisso. Está nisso. Tá? Eu não tenho... O cara tem que ser liderança real. Eu não preciso chegar aqui e dizer para os caras que eu sou do partido tal. Não preciso fazer isso. As pessoas vão ver isso com a minha militância, com a minha dedicação. O movimento comunitário é o movimento mais heterogêneo que tem. Ele é um movimento que aglutina todos os setores da sociedade. No seu interior está lá as mulheres, a dona de casa, está o LGBT, está a negritude, está o cara da construção civil, está o cara dos metalúrgicos, porque todos moram em algum local. Então, ele aglutina tudo isso. Ele deve e deveria ser um movimento mais forte. Mas, quando eu digo que a Confederação está estagnada, por quê? Né? O último congresso da CONAN que eu participei, tinham 9.000 delegados. Foi no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, a Fracab levou 53 ônibus. Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria fizeram as suas delegações diretas. Né? Não passaram por dentro daquela organização, porque eles tinham uma estrutura que viabilizava isso. Né? E, na época, também a administração desses municípios tinha assim, um comprometimento que hoje vocês têm aqui e vocês vão ter que saber utilizar muito bem isso e, usando um termo bem popular, assim, tirar proveito dessa disposição de fazer a política juntamente com as lideranças. Eu sempre digo nas minhas falas, vereador, e tu já deve ter ouvido isso, que tu já teve em atividade nossa aqui, eu sempre digo o seguinte, ó, o prefeito inteligente, ele trabalha com o movimento comunitário do seu lado. E não de lado. Por quê? Porque ninguém conhece mais os problemas das vilas e dos bairros das cidades do que as lideranças comunitárias que vivem isso todo dia. Né? E uma coisa, não tem remuneração nenhuma para isso. Tem horas que o líder comunitário tem que tirar o dinheiro do leite do filho para pagar a passagem para ir até o poder constituído. E veja bem, o dinheiro da cidade é nosso. O dinheiro do Estado é nosso. Da União é nosso. Então, nada mais justo que nós faça esse controle e ter essa capacidade de... Mas é preciso que a gente também tenha coerência. Tá? A gente tem que se educar para fazer as coisas. Eu, no final, vou dizer uma coisa, tá? De uma liderança, inclusive de vocês, que eu tenho muito carinho e respeito. Exatamente por quê? Porque a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para discutir com tudo isso. Por exemplo, hoje eu deveria estar em Brasília, tá? Porque vai começar a transição do governo e nós vamos discutir isso, participar com um companheiro nosso, da Fracab, no caso, na comissão de transição. Tá? E nós temos dois assuntos que, inclusive, tem um que aglutina vocês aqui na cidade, que é a questão da beira-trilho, né? Que é um assunto extremamente delicado, gravíssimo, porque a habitação é algo que é constitucional e a gente tem que ter, né? Essa é uma das questões que a gente está discutindo, vai começar a discutir com o governo, né? E eu tenho quase que certeza absoluta que nós vamos ter sucesso. A gente já fez, inclusive, uma conversa preliminar, né,
tanto com o presidente Lula quanto com o Alckmin, anteriormente à eleição. Então, a gente vai estar lá participando disso. E isso é importantíssimo. Isso é controle social. Isso é o reconhecimento do nosso trabalho, do movimento comunitário do Rio Grande do Sul, que é considerado o movimento mais forte e mais bem organizado, com todos os problemas que nós temos. Bom, fazer gestão de uma associação de moradores chega a soar como uma piada no ouvido da gente. Por quê? Quando tu tem uma empresa bem estruturada, né, é simples. Chegou no dia de pagar os funcionários, dispara um trocinho ali e o dinheiro vai para a conta do funcionário. Agora, quando tu administra uma entidade que todo mundo é voluntário e que não tem R$1 para pagar a passagem do dirigente que vai ir até o centro, é quase impossível essa administração. Agora, o que nós precisamos fazer? É criar formas de construir essa gestão, de construir finança para essa gestão. E não é simples, não é. Mas a conscientização dos moradores lá do bairro de saber que estas pessoas que constituem a direção da União, que essas lideranças, porque tem que ter muito claro que a direção da entidade não é só o presidente e não é só o secretário. Quando o Peixoto falava que o papel do vice-presidente é substituir o presidente, isso é uma coisa que a gente precisa remodelar. E nós já fizemos isso na Fracab. Vamos lá. O presidente, claro, é aquele cara que é o responsável juridicamente, legalmente, tecnicamente e politicamente, né? Implantar a política que é decidida pelo Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo da entidade entre um congresso e outro. E, às vezes, ele vai ter que levar projetos e propostas que são contrários ao que ele queria. Que são contrários. Agora, ele tem que levar, porque a decisão da maioria é soberana. Isso é democracia. A decisão da maioria tem que ser obedecida sim, goste o presidente ou não. Tem que fazer isso. Hoje nós temos lá o primeiro vice-presidente, nós temos 4 vice-presidentes, claro, por ser uma entidade estadual. Então, vamos lá. O primeiro vice-presidente, ele é responsável pela administração da entidade. Administração financeira, administração que é administrar a sede, enfim, né, funcionários, troço todo. O segundo vice-presidente, Lerande Gilberto Volmar Betielli, ouçam o nome, é o segundo vice-presidente. O papel dele é organizar os departamentos da entidade. O conselheiro de saúde, ele tem que ir lá para a plenária defender as propostas que o movimento tem. Esse departamento de saúde é que tem que discutir isso e criar isso. Não dá para querer que a diretoria executiva consiga fazer até isso. Né? O terceiro vice-presidente é o responsável pela região metropolitana. A política da entidade na região metropolitana. Ir lá visitar as entidades, fazer, né, conversar, ver quais as dificuldades, os problemas que tem. E o quarto vice-presidente é o responsável pelo interior. Então, isso não pode ser só um fator de substituição de um ou de outro. Né? Por exemplo, o secretário-geral, ele tem a função de trabalhar e organizar a secretaria. O primeiro secretário tem que fazer as atas, o segundo secretário não é só substituir o primeiro, ele tem as tarefas dele também, inclusive está no estatuto isso. Então, isso é importante, que tu acaba valorizando os demais diretores, né? E o cara não pode botar no braço e dizer assim, vou para casa, porque o meu papel é só substituir o presidente se ele não tiver, e aí ele vai para casa. E aí o cara vai ficar trabalhando sozinho. Assim como o dirigente máximo não pode colocar as coisas embaixo do braço e dizer que a decisão é dele.
Porque não é. A decisão tem que ser do coletivo. Senão o nosso caráter laico vai para o espaço. Uma associação de moradores, ela é uma entidade de caráter eminentemente político. E aí é a grande diferença do condomínio, né? O condomínio é para administrar um troço ali. E, inclusive, o síndico ganha, porque ele não paga o condomínio dele. Vamos pegar o nosso condomínio lá para cá, é R$3.000 por mês. Se eu fosse síndico, não ia pagar. Pô, um belo de um dinheiro, né? Bom, eu acho até que eu já entrei nessa questão, acabei entrando nessa questão do trabalho em grupo, tá? Quando tu tem 10 cabeças pensando, né, tu consegue construir muito mais do que uma pessoa só. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse hoje alguém mais na minha diretoria que pudesse, porque nós temos dificuldades que os nossos diretores moram longe, né? O cara mora em São Borja, o cara mora em Cruz Alta, o outro mora em Passo Fundo, o outro mora em Pelotas, o outro mora em Rio Grande, quer dizer, isso são todo mundo operário, trabalhador, né? Não tem como se autossustentar, né? Inclusive, os nossos diretores daqui, de Cruz Alta, eles são até meio privilegiados, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode se queixar, mas eles sempre tiveram forma de ir para as atividades. Eu acho que desde o governo do Juliano. Estou errado, Gilberto? Geise. Né? Vocês sempre tiveram forma de participar sem ter que desembolsar lá um pouquinho de dinheiro que o cara tem, né, Guerreiro? Então, cara, até aqui eu botei uma foto ilustrativa ali, que é uma foto aqui de uma primeira reunião que a gente teve com a Paula quando ela assumiu a prefeitura, né? E se colocou à disposição para discutir tudo. Então, esse trabalho em grupo, gente, é importantíssimo. Tem que ser sempre, sempre, sempre em grupo. Tem que trazer as pessoas para dentro. Tem que fazer que a comunidade tente entender isso. Então, gente, essas dificuldades, assim, ó. Por exemplo, tu vai registrar uma ata da Associação de Moradores, um estatuto da Associação de Moradores, cara, é R$300, R$400 para registrar uma ata. É R$1.200 para registrar um estatuto. Tá? O morador não dá R$1 para a associação todo mês. Se ele desse, ela pagava a luz, pagava a água. Se ela tivesse a sedezinha dela organizada, bonitinha, podia alugar para fazer um aniversário, para fazer e aí vai fazendo renda. Tá? Tem alguns municípios que têm, Juí, né? Todas as associações de bairro têm, a luz e a água é no nome da prefeitura. Né? São Borja, todos os bairros têm a sua sede, mas isso é uma coisa que tem que ir construindo, né? Não é uma coisa que tu vai construir do dia para a noite. Tu tem que ir construindo. É preciso que tenha consciência da cidadania, das lideranças e a capacidade do poder público ter esse entendimento também que o movimento é extremamente importante e é importante para eles trabalhar em conjunto. A igreja, e eu não tenho nada contra igreja nenhuma, que fique muito claro isso. Tá? Não sou evangélico, não sou católico, não sou batuqueiro. Batuqueiro eu falo assim porque é o meu jeito de falar, mas a religião afro. Né? Eu não sou de nenhuma religião e não tenho nada contra nenhuma e respeito todas. Tá? Cada um tem o direito de optar para onde quer ir. Mas por que eu estou citando isso? Porque o cidadão lá, tá? E isso é uma questão de conscientização, vai lá e dá o dízimo para a igreja. Ele está errado? Não está, porque a igreja vive com seus fiéis. Quem tem que sustentar a igreja são os seus fiéis. E quem é que tem que sustentar a Associação de Moradores? É quem usa o trabalho das lideranças, são os moradores. Mas não dão R$1 para a entidade. Então, é preciso conscientizar eles da importância do trabalho que cada um de vocês faz lá no bairro. Para que tu possa ter uma vida mais condigna com as necessidades que o próprio bairro tem. Né? Então, precisa fazer isso. De entender que o movimento é laico. Isso a gente tem que ter.
E as lideranças que tem que ter isso. É a liderança que tem que ter essa capacidade de discutir com todo mundo lá. Sem dizer, mas o Guerreiro é feio, não gosto dele. Tá? O Peixoto é abaixo demais. Cara, a gente não pode ter isso. A gente tem que discutir com quem está lá. Né, Guerreiro? Então é isso, é colocar os interesses da comunidade acima de qualquer coisa, independentemente das posições de cada um. A bandeira do movimento não é do A e nem do B, é das pessoas, é das vilas, é dos bairros, é da cidadania, é da luta por saúde, por educação. É isso que nós temos que fazer. Quando nós tivermos essa capacidade, nós vamos resgatar o movimento comunitário que o Congresso da Fracab botava 5 mil delegados. E em 2014 tinha 2.000, o que já é um número considerável para tudo que a gente vive hoje. Aqui tem todo um texto, tá, que fala da estrutura do movimento, eu fujo da tua área ali, da estrutura do movimento, quando ele começou, começou na Europa, com base nas teorias marxistas, com uma visão de construção socialista, porque ele buscava o movimento começou buscando uma história do mundo, né, que foi... cara, Deus tu nunca viu, mas Cristo tu viu, e Cristo viveu na Terra. Então tinha lá no começo dessa discussão, né, porque Cristo dizia que a Terra é de quem ela produz, e não da Igreja, quando começou a Inquisição, quem conheceu a Inquisição sabe disso, e aí eu estou falando da Igreja Católica, lógico, tá? Que se titulava o Estado. Né? Então, tu não pode ter um senhor dos senhores e também não pode ter nem fascismo e nem anarquismo. Né? A sociedade tem que ter regras. A entidade tem que ter regras. O movimento tem que ter regras. Se não tiver regras, tu não vai conseguir construir isso. É preciso que seja cumprida as regras. E todos nós temos que ter regras. O presidente da República não vai dizer, olha, eu não vou entregar a chave do Planalto porque eu não queria perder. O prefeito anterior aqui ia dizer a mesma coisa. Olha, não vou entregar porque eu não queria perder. Pô, por que o povo me fez perder? Pô, peraí, né? Então, isso a gente tem que saber assimilar muito bem. Cumprir regras é importantíssimo. É tu viver... Imagina um parlamento, o vereador fala a hora que quer, diz o que quer, xinga o cara do jeito que quer, chama o cara do jeito que quer, e aí não tem um código de ética. Imagina o que seria. Não dá. Nós somos a mesma coisa. Nós somos um poder. É um poder paralelo. Né? E o poder muito mais forte do que um poder legislativo e executivo. Porque nós temos um povo conosco. O que nós precisamos é saber liderar esse povo. Então, assim, eu não vou falar sobre tudo isso que está aqui. Ele vai ficar ali. É um documento muito importante. Tá? Eu tive assim, o prazer de começar no movimento comunitário com 14 anos. No movimento estudantil com 14 anos. E no movimento político também com 14 anos. E num momento muito difícil que a gente atravessava, né? O movimento comunitário, como muito bem colocado pelo Peixoto, foi um instrumento importantíssimo na luta pela redemocratização do país. Então nós não podíamos nos omitirmos nesse momento, né, de dizer o que nós pensávamos, tá? Porque tem que ter muita clareza. Tem que ter muita clareza da diferença entre ser partidário, ter partido, ter militância política e ideológica e partidarizar. Muita clareza do que a entidade tem que se manifestar sim, porque a entidade trabalha para o povo, quer politizar o povo, para que as pessoas... O cara for politizado, ele vai ter a consciência de que ele tem que ajudar a construir a associação do bairro dele, que ele tem que ajudar a construir a união do bairro dele, que ele não tem que viver de pratinho na mão, lá na prefeitura ou no governo do estado,
Assim como os nossos prefeitos e governadores andam no governo federal. Como que até um apelido, né? Os caras vão falar de Pirizinho. É isso que a gente não quer. E o movimento tem essa responsabilidade de construir isso. Construir a cidadania. Fazer com que a gente seja respeitado. Então isso vai ficar ali, todo mundo vai poder ler, né? Eu não vou entrar, porque é muito grande também, tá? É bem grandezinho.